tomando seu cafezinho. Tomando meu chazinho, iniciando... É chá. Agora, Márcio está gravando a chamada. Beleza. Apostos. Tá tomando chá convencional, né? Chazinho. Erva cidreira. Na verdade, é um chazinho de gengibre com limão. Olha só, refrescante. Mas beleza, vamos embora então? Vamos nessa. Então vamos lá. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 105. E o tema de hoje é o conceito de hipersanidade. Isso é bom, hein? Então, falar. Cara, bom, essa temática surgiu da seguinte forma. Eu estava lendo um artigo naquele site bigthink.com, sabe qual que é? Acho que você nunca se inscreveu nesse site? Bom, enfim, eu também faz tempo que eu sigo os caras assim, e sempre tem alguma coisa interessante. E lá tem um artigo falando justamente sobre esse conceito de personalidade, que confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas depois que ele explica, fez sentido para mim por uma série de circunstâncias, né? Então, a ideia que ele passa, e ele começa o artigo justamente escrevendo sobre o processo pelo qual Jung passou, né? Que no seu período aí, logo quando ele rompeu com Freud, um pouco antes da Primeira Guerra, né? Muita gente fala que ele era discípulo de Freud, mas eu investigando um pouco mais, não é que na verdade ele era discípulo, eles eram ali meio que emparelhados, né? E assim... Contemporâneos. Exato. Então, assim... eu ouço muita gente falar, não, ele era discípulo, não, na verdade, assim, eles se juntaram durante um tempo, né, trocaram muitas ideias, foram parceiros, mas depois ele decidiu romper. Nesse período em que houve esse rompimento, um pouco antes da Primeira Guerra, ele passou por um período aí, alguns anos bem conflituosos, né, e ele se jogou na ideia de explorar o seu próprio inconsciente dentro de suas próprias buscas, porque ele achou, ou pelo menos ele achava assim, né, que seria uma incoerência ele tratar dos seus pacientes ou dos seus clientes, sendo que ele próprio não pudesse empreender essa jornada por si mesmo. E logo depois da Segunda Guerra, parece que ele reemerge desse período obscuro, de bastante conflito consigo próprio, e ele menciona, inclusive, uma frase muito interessante, que ele fala assim, que nesse mergulho que ele deu dentro de si mesmo, ele retornou como matéria-prima para o trabalho de uma vida inteira. Então, ele acabou se deparando com uma riqueza muito grande, né? Através do estudo dos símbolos, né? Do seu inconsciente, dos sonhos, e voltou desse período de uma forma bastante assim, mais consciente, mais alerta, mais lúcido, digamos, do que ele se encontrava antes, né? Então, eu não vou lembrar agora o autor, depois eu vou procurar exatamente qual foi o artigo que eu li, para colocar, inclusive, aqui embaixo a fonte para que as pessoas possam ter acesso, que eu não lembro o autor do artigo, tá? Mas ele menciona que tem um livro chamado The Politics of Experience in the Bird of Paradise, de um psiquiatra chamado Ronald David Lange. E ele é o cara que aborda pela primeira vez esse conceito de hipersanidade, fazendo o seguinte aspecto, e agora dando para fazer um paralelo com a própria história do Jung, que muitas vezes o que a gente chama de loucura, ou um estado de loucura, não leva no linear dele a um processo de colapso de um indivíduo, mas muito pelo contrário, é um estado de hipersanidade. E qual seria esse estado? Um estado acima da sanidade, uma pessoa estaria muito alerta. Alguns podem denominar isso de iluminação, não sei se uma coisa tem a ver com a outra necessariamente, mas seria um estado onde a pessoa ficaria acima da média, acima dessa questão da sanidade, né? E o próprio Jung, ele também argumenta com bastante veemência que aquilo que nós denominamos de sanidade se enquadraria na média humana, ou seja, daquela pessoa considerada como normal. E para ele, o normal já era louco, né? Ou seja, o estado da pessoa condizente com a normalidade já era um estado de loucura, mas é uma loucura compartilhada, né? E aí estamos todos imersos nessa loucura, né? Todo mundo acha que está dentro de ou pelo menos dentro dos parâmetros, dos limites de uma normalidade. Então, acho que é um papo legal para a gente discutir várias instâncias, né? O que seria normal, aquilo que seria considerado como hipersanidade, né? E a própria loucura em si, né? E, assim, tendo ambos os estados uma forma que acaba nos causando um certo medo e um certo fascínio, né? Muitas vezes a pessoa que se diz normal ou considera a si mesma como normal, ela esconde, joga para baixo do tapete uma série de questões que ela não trata justamente por ter medo de ficar louca, né, ou de chegar aos raios da loucura. E aí, aqui acho que é interessante fazer esse parênteses, não é que a gente está querendo dizer que pessoas necessariamente com patologias comprovadas
doenças mentais propriamente ditas se enquadrariam nisso, tá? Mas muitas vezes a gente trata, ou passamos aí muito período, um grande período da história, tratando essas questões de uma forma assim super triste, né? Super, como posso dizer, enfim, sem o tratamento que isso mereceria, né? Aos olhos da ciência, aos olhos do mundo atual. Então, acho que é um papo interessante para a gente analisar nessas instâncias, né? E como é que a gente permanece no mundo intermediário de uma forma... muitas vezes o medo explica, muitas vezes eu acho que a arrogância também nos deixa aquém desses estados, né? Do ponto de vista de achar que tanto o louco quanto o santo ou quanto o iluminado são instâncias apartadas da realidade, para as quais a gente não tem sequer o mínimo controle, ou são instâncias ilusórias que não existem, e vou permanecer aqui na minha sanidade, que é o único lugar seguro que existe, né? Então, acho que isso abre uma porta interessante para a gente fazer uma conversa bastante ampla, abordando todos esses estados, e a partir daí a gente chegar, sei lá, sabe-se alguma conclusão até o final desse episódio, né? Então, vamos embora, cara, agora é com você. Vamos descascar essa cebola. Então, legal. Bom, primeiro, eu também nunca tinha ouvido falar um termo, e eu fiquei sabendo pelo teu descritivo lá, e vou buscar um pouquinho. As fontes que eu encontrei exatamente as que você descreveu lá, né? Então, achei muito interessante. O paralelo que eu fiz foi assim, com o pessoal lá da teoria integral, tem várias pessoas que participam, e tem um psicólogo que uma vez por mês ele faz uma palestra com o mediador, o editor-chefe do site lá, né? Eu sempre assisto, ele se chama Dr. Keith Witt. Ele tem umas definições que eu acho muito legais. Ele diz, ó, as pessoas normais são loucas. Então, ele chama, são crazy. Isto é, todos somos neuróticos, porque todos trazemos traumas, inevitável, trazemos traumas do passado, e todos temos muita, mas muita sombra, que é o inconsciente. E poucos lidamos bem com a sombra. Poucos reconhecemos. A gente reprime e suprime, basicamente. E ele diz, o louco convive com o louco. Então, nós convivemos, então nós nos achamos normais. O problema, segundo ele, é o que ele chama de extra-louco. O extra-louco entra no espectro da patologia. Aí vem os narcisistas, vem os esquizofrênicos, vem todas as patologias, os psicóticos, e aí vai. Mas, segundo ele, a grande maioria de nós, invariavelmente, loucos, neuróticos. Os que lidamos com isso, que nos submetemos à terapia, ou que nos enxergamos, ou que nos dedicamos a enxergar isso, reconhecer e fazer alguma coisa, são poucos. E, teoricamente, viveriam melhor. E talvez entrariam nesse estado de hipersanidade quando, eu entendo a loucura em que eu estou aqui, não me deixo afetar e, basicamente, consigo levar essa loucura toda numa boa. Algumas pessoas conseguem fazer isso, talvez seja esse estado de hipersanidade que consegue fazer. Custa dedicação, desenvolvimento, deve estar, a gente vai discutir aqui, deve estar vinculado a desenvolvimento de consciência, autoconhecimento, buscando a autotranscendência, trabalho espiritual profundo e espiral. Ele nunca para. Ao contrário da ideia materialista linear, ele nunca para, né? Depois eu tenho um paralelo que eu gostaria de fazer com você, mas vamos desenvolver aí que eu toco dele mais para frente. Legal. Eu acho que também é inevitável a gente acabar também fazendo certos comentários, pelo menos na minha cabeça eles vêm automaticamente, que é a questão da busca espiritual, né? Ela sempre ser pautada ou pelas histórias que a gente ouve ou pelo nosso próprio processo por um caminhar difícil, árduo, né? Ele não é fácil, né? Ele é complicado, cheio de curvas, pedras no meio do caminho, momentos em que você pensa que vai desistir, depois você toma ânimo e continua a jornada, etc., né? A gente tem na própria história de Buda, né? Ele passando por aquele processo super complicado, né? Saindo insatisfeito, né? Sendo um príncipe e indo em busca da verdade, vendo um mundo assolado pela dor e pelo sofrimento, né? Passando por instâncias de privação, inclusive com os ascetas em florestas, coisas desse tipo, que talvez, né, aos olhos de hoje, por exemplo, ele pudesse ser analisado ou avaliado nesse momento como uma pessoa com depressão, né? Isso o levou à iluminação, né? Lógico que muito tempo depois, mas inevitavelmente acabou levando ele a esse estado. Então, o que eu questiono aqui, o que eu me pergunto é,
Muitas vezes as pessoas ao longo da história taxadas como loucas, talvez estivessem passando por processos semelhantes, né? Mas ao não serem entendidas, ao não ganharem escopo, ao não terem um certo suporte da sociedade, das pessoas ao redor, elas foram privadas desse atravessar, né, o processo inteiro, né, por inteiro, ao ponto de chegar nesse ponto de iluminação, né? Então, que a gente taxaria de louco exatamente, não necessariamente, hoje talvez a gente tenha mais condições de diferenciar uma coisa ou outra, mas acho que muito ao longo da história, muitas pessoas sofreram muito com esse tipo de abordagem, né? Não, isso é uma pessoa simplesmente louca, vamos retê-la, né? Colocá-las num sanatório e já era, né? Ao passo que elas poderiam estar justamente num processo semelhante ao do Buda, de questionamento extremo, estou insatisfeito ao extremo, preciso de respostas e eu quero buscar isso, e as pessoas ao redor não estarem entendendo esse tipo de processo, né? Bem colocado. E talvez, te ouvindo aqui, seria uma outra faceta do tema que a gente levantou semana passada, ou retrasada, da ideia da emergência espiritual, de uma experiência de pico. Você está tendo uma experiência transcendental, acima do normal, paranormal, e que é incompreendido pela maioria das pessoas, né? E como não faz parte da conformidade, porque viver em sociedade é se conformar com regras pré-estabelecidas até que os paradigmas vão mudando consensualmente. Tudo que está fora é mal visto. É mal visto, é taxado de louco, ilegal, fora da lei, uma série de outras coisas. E outra coisa que eu ia falar, que é justamente isso que você falou, é o gancho que eu estava pensando. Você falou da história do Buda, você falou da história de Jung, não deixa de ser o cerne de outra coisa que nós também falamos há 1 ou 2 semanas, dos estudos do Joseph Campbell, onde ele começou com o Herói das Mil Faces, que é a eterna jornada do herói, que nós fazemos, às vezes, num dia só, a gente faz uma jornada do herói num dia só, e às vezes passa períodos sempre fazendo, em espiral. E é dificultosa. E se a gente for analisar as várias partes, tem inconformidade, alguma coisa não está legal, minha vida não está legal, tem um chamado, puxa, essa inconformidade me leva a alguma coisa. Muitas pessoas não atendem ao chamado e adiam essa jornada, outras pessoas, não, eu vou atender ao chamado. E, puxa, qual é o dragão que eu tenho? Ele se transforma num herói, e aí ele vai, começa a jornada, sai do convívio, vive uma série de coisas, cresce, encontra os dragões, encontra todos os arquétipos, inclusive aquele livro que eu acho que eu te passei da Carol Pearson, que é o herói, os 12 arquétipos da jornada do herói, muito legal. Você encontra uma pessoa que vai te ajudar, você tem dificuldades e tal. Imagina, quando eu estava lendo o teu descritivo, imagina uma pessoa que passa por várias jornadas do herói, como todos nós passamos, mas com uma diferença, conscientemente. Sim. Imagina uma pessoa que passe por isso, legal, isso aqui é um aprendizado, eu consigo entender em que momento que eu estou em preparação, eu estou na jornada, eu estou no retorno. Imagina que essa pessoa consiga fazer aquilo que poucas conseguem fazer no final, que é voltar e trazer o conhecimento para o dia a dia, porque muitos de nós voltam e fica alucinado, fica fora um pouco de foco, se achando muito especial, quando na verdade o herói volta e muda a coletividade, ele e a si. Uma pessoa dessa, se fizer isso constantemente com consciência, ela não será hipersana? É uma possibilidade. Bem sacado. E outro paralelo que me veio também, quando você falou dessa ideia, esse estado de hipersanidade, seria ou a iluminação, como a gente falou, ou um outro termo que o pessoal do Oriente adora usar, o despertar. Opa, eu saquei. Eu não sou um homo bovinus. Eu não sou um homo stúpidos. Eu navego com a corrente, eu estou vendo o fluxo, o holofluxo do cosmos, eu consegui sacar isso e, bem ou mal, com o meu barquinho aqui, eu consigo flutuar mais ou menos bem, entendo os problemas como oportunidades, entendo a dor, mas eu não preciso necessariamente sofrer e consigo navegar com isso. É um hipersano, nessa definição que a gente está colocando, né? Ele não está fora do foco, está sacando, vai sentir dor, vai sentir tristeza, mas está... não vai contra a corrente da vida, vai a favor da corrente da vida. Exatamente, né? Que é a ideia do eu natural, justamente seguir esses fluxos da natureza, né? De ter um direcionamento, né? Embora isso não seja muito claro do ponto de vista do paradigma predominante de nossa civilização, né? Mas há um fluxo a ser seguido, né? E eu acho que muito da nossa dor, muito do nosso sofrimento, justamente é explicável
pela nossa resistência a seguir esse fluxo, né? Queremos fazer as coisas do nosso jeito, e a coisa nunca é em relação ao nosso próprio jeito, e sim em relação ao direcionamento que a natureza, da qual nós fazemos parte e não nos negamos a aceitar que fazemos parte, né, nos leva a seguir, né? E a gente impõe essas barreiras a nós mesmos, né, e a própria natureza, querendo seguir um caminho à parte, né, um caminho paralelo, ou quiçá seguindo na direção oposta, que é aquilo que a natureza propõe, né? De fato, e eu acho que assim a conformidade ela passa muitas vezes não porque a pessoa necessariamente não percebe. Eu acho que isso é muito comum a pessoa não perceber, mas eu acho que ainda há outros problemas do tipo, a pessoa percebe que a vida não é só isso, percebe que existem outras instâncias a serem exploradas, mas o medo do julgamento, que aí entra a questão realmente da loucura, é tão grande. Ou seja, eu vou ser taxado de louco, eu vou ser taxado de pessoa não confiável, então eu vou ficar aqui bem quietinho, não vou falar nada para ninguém, vou vencer meus próprios processos, não vou compartilhar nada com ninguém, porque também ninguém é de confiança, né? Então eu vou colocar isso para baixo do tapete. Também tem muito disso, cara. Aí você está falando uma coisa, sabe a ideia que me veio? A pessoa está fazendo, com um certo grau de consciência, uma avaliação tipo custo-benefício. Se eu me dedicar a isso, eu vou perder. Eu vou perder confiança, credibilidade, emprego, uma série de aspectos e coisas que eu valorizo, que eu colocarei em risco se eu iniciar essa jornada. Exato. Então, eu posso me retrair. Bem colocado. E é o poder da conformidade, né? O processo de aculturação é tão grande que ele penaliza, ele te pune, ele é punitivo para quem pula fora da raia. Exatamente. São mecanismos que parece que, da mesma forma que o ego possui mecanismos de defesa, né, se defendendo em relação a tudo que está ao redor dele, né, sendo um processo autorreferenciado, a sociedade, como a junção de vários egos, ou a somatória de vários egos, ela parece que cria também um mecanismo geral de autodefesa, no sentido de vamos preservar essa cultura, ou esse sistema de crenças e valores a todo custo, né? Sendo que qualquer coisa que represente uma ameaça a esse status quo, nós vamos deliberadamente rechaçar e colocar para fora. Bem colocado. E você me deu uma ideia agora bem interessante. As sociedades, em menor ou maior grau, elas formam estruturas egóicas, cada uma do seu jeito, que tende a se proteger, que tem a capacidade de continuar expandindo e buscar um self, buscar a parte consciente e inconsciente dela. Mas o primeiro impulso, até instintivo, é se proteger. Se proteger e preservar a qualquer custo, mesmo que seja sufocando individualidades que querem mostrar outros caminhos lá dentro, que são arriscados. É muito arriscado crescer, é muito arriscado sair da margem, é muito arriscado aquela velha história. Se a gente fez assim a vida inteira, por que vamos mudar agora? Mesmo quando não é confortável, quando é limitante, é restritivo. Não vamos mexer. Mas acho que vai chegando um ponto em que a sociedade, no geral, ela acaba... não sei se a ficha ela acaba caindo, mas talvez o nível de sofrimento ele passa a ser tão grande que ele passa a não ser mais sustentável, né? Então, assim, a conformidade, ela vai diminuindo as possibilidades cada vez mais, né? Ao ponto de sucumbir, né? De simplesmente se colapsar sobre si própria, porque os fundamentos estão tão mal colocados em pântanos ou em terrenos arenosos que ela por si só não se sustenta e ela implode, né, cara? Bem colocado. E, eu coloquei várias vezes aqui de um fenômeno que nós não vivenciamos, que é a questão da escravidão, que durante dezenas de milhares de anos foi considerado absolutamente normal, e no século XVIII um grupo de pessoas conseguiu forçar de cima para baixo. Olha, isso é um absurdo, não dá para ser, e qualquer pessoa minimamente hoje, com mínimo de consciência, não reconhece isso como decente. E hoje eu diria que nós estamos vivendo, pelo menos na nossa pequena sociedade brasileira, essas pulsões sociais no seguinte sentido: olha, pessoas que têm outros tipos de orientação sexual precisam ser ouvidas e poderem ter a liberdade de se expressar. Há 30 anos isso não existia. Elas eram sufocadas. Há 50 anos na Inglaterra, ser homossexual, como Alan Turing aconteceu, era crime. Exatamente. E olha, hoje eles olham, a rainha há 2 anos, acho que revogou, não só revogou todas as punições que ele recebeu, como condecorou, e ele vai estar numa efígie de notas de Libra agora, porque reconhece, era uma pessoa. Olha, quando a gente olha o que a gente está falando hoje.
um cara tinha que passar por castração química porque era homossexual. Não sou absurdo? Sim. Era normal na década de 60, 50. Olha que loucura. Pois é, exato. Então, e aí que tá, né? E esse é o cerne desse papo, né? Porque o que nós consideramos como normal, né? E aí, justamente, nesse artigo que eu li lá, ele fala justamente sobre essa ideia que esse psiquiatra escocês coloca de que a loucura, existe um viés da loucura que ele é muito importante e nos leva, né, a essa busca pelo autoconhecimento, né? Nos leva a estar em conformidade com o status quo e querer se debater contra isso e se rebelar, né, contra isso. E me ocorre muito essa ideia da metáfora com o inferno de Dante, né, onde você desce, né, literalmente ao inferno, né, que é o inferno do ponto de vista de estado de mente, né, para que você emerja de lá, né, de uma forma onde você passa realmente a estar em contato com as suas sombras e reconhece-se falho, reconhece-se muito maior daquilo que você até então achava que era, e a partir daí você tem condições de se reerguer, né, se reconstruir a partir desse ponto, né, cara? Então, é sobre esse tipo de loucura que nós estamos dizendo aqui, e o quanto que existe essa problemática de você, não existe uma cartilha pronta para isso, ou no geral as pessoas não admitem isso. Mas assim, se você for procurar, se for atrás, você vai achar. Hoje, e essa é a grande vantagem que nós temos hoje. Antes era muito mais difícil de você achar a sua sanga, de você achar informações confiáveis ou pessoas com as quais você pudesse ter um mínimo como eu posso dizer assim, de correspondência psíquica, digamos assim, para que houvesse ali um lastro a partir do qual você pudesse, opa, então a partir daqui eu sei que posso seguir um caminho diferenciado daquele que o paradigma predominante me diz o tempo todo que eu tenho que seguir. Por quê? Porque a internet está, né? Bom, assim como está cheia de besteiras, de perdas de tempo, de distrações mil, também se você conseguir peneirar e tiver um pouco de paciência, você vai conseguir achar coisas muito interessantes, né? Então, acho que essa é a vantagem do nosso tempo em relação a não muito tempo atrás, né, cara? Digamos assim, uns 30, 40 anos atrás, essas coisas eram muito mais difíceis e a probabilidade de você passar uma vida inteira sem saber que, sei lá, todos esses assuntos que nós discutimos aqui não existiam, era muito grande. Porém, e olha só a ironia do destino, né? Apesar de a gente ter muito mais possibilidades de acesso, eu acho que também agora a quantidade de distrações é tão maior que causa uma dificuldade, se não igual, talvez até pior do que nós tínhamos há 40 anos atrás. Né? É o que eu chamo do paradoxo do ketchup no supermercado norte-americano. Como é que é? Como é que é isso aí? O paradoxo do ketchup no supermercado americano. Se você tem 200 opções, você paralisa. Ah, entendi. Né? Se você tem 3 ou 4, opa, legal, eu sei o que eu vou perder. Para no supermercado americano para comprar ketchup. É o problema do Netflix, né? Porque assim, e já tem empresa, olha só que loucura, ofertando a ideia de que eles selecionam os filmes de acordo com os seus desejos ou com os seus gostos, desgostos, porque você passa mais tempo escolhendo os filmes do que assistindo os filmes propriamente ditos. Exatamente. Então, é isso que eu ia falar. E olha que interessante, isso é uma facilidade dos tempos modernos, a possibilidade de achar, mas a diversidade nos complica. Mas olha que interessante, você falou da Divina Comédia, sei lá, do século XIII. Já era uma jornada do herói claríssima, né? Eu volto ao inferno, depois eu subo, e com algumas das características daqueles 12 personagens que o Jung depois ressaltou e a Carol Pearson colocou. Tá lá sempre um ajudante, tá uma pessoa que está contigo, no começo era a Beatriz, no começo era o Virgílio, depois veio a Beatriz. Essas pessoas aparecem. Aparece o sábio, que vai te dar aquela dica que você está precisando. De alguma maneira, não precisa ser uma pessoa, é um livro que cai no teu colo. Se você souber erguer a cabeça e estar atento para o universo, ele vai estar te dando as coisas. Vai aparecer aquele que vai tomar conta, o cuidador, vai cuidar de você e da sua família enquanto você vai para a jornada. Vai aparecer o bobo da corte, que vai fazer a piada, para que seja palatável. Às vezes você precisa usar humor para que seja palatável a nova novidade. Enfim, esses ajudantes, se a gente começar a perceber, inclusive, um exercício que eu comecei a fazer, que é muito legal, tenta rever jornadas pessoais que a gente passou, nós vamos encontrar vários desses personagens ali no caminho. Aquele que me ajudou, aquela que tomou conta de mim,
aquele que aliviou a barra enquanto eu estava achando que a coisa estava pesado, a estrutura, estão todos lá, cara, em todas as nossas jornadas, é muito interessante. Agora, tudo conta na vida. Esse aqui é o jogo cósmico. O profundo é muito sagaz, né, cara? Cria essa estrutura arquetípica e tá tudo lá. Tá o chamado, tá as coisas, mas depende do nosso timing, depende do nosso grau de atenção, depende de como a gente está encarando nesse momento, depende dos tipos de dores que a gente está passando, em que lugar da espiral a gente está. Exatamente. Tem uma série que faz cada jornada ser única. Isso é que é muito legal. Cada jornada, mesmo dentro de uma mesma sanga, cada jornada é única. Mesmo da própria pessoa, se ela repetir jornada, será diferente, porque ela não vai estar no mesmo ponto, ela vai estar num outro ponto da mesma espiral, mas a espiral vai aumentando, é outro espaço, outro tempo. É outra questão, né, cara? Então, cara, peraí, deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp, que tá... Eu esqueci de desligar aqui, tá atrapalhando. Espera um pouquinho só. Acho que agora não vai atrapalhar mais, beleza. Não, eu concordo contigo, cara. É sempre um caminho mais amplo, né? Porque você está sempre, embora ele seja circular, você está sempre uma esfera acima, né, cara? Mas eu acho fascinante essa ideia da ideia do cativeiro consciencial, né? Dentro daquilo que nós chamamos de normalidade, né? O quão a gente pelos nossos próprios medos, nossos próprios recalques, enfim, as coisas que nós jogamos lá para baixo e acabam virando sombra, como que a gente acaba virando refém da gente mesmo por estar querendo estar em conformidade com uma coisa que, como já falamos no início, né, pelo fato de estar todo mundo louco, mas compartilharmos essa loucura com todos, acharmos que isso é o normal, né? Isso tá de bom tamanho, né? E aí, às vezes, o que acontece? Uma pessoa que está numa condição de hipersanidade, ela está vendo a coisa nesse patamar que você falou, nessa esfera acima, e nós estamos aqui, e nós olhamos para ela com ares arrogantes, né? Dizendo, quem é você para dizer alguma coisa a respeito do meu estado, né? Porque aqui, para mim, as coisas são diferentes, está me falando uma outra língua, uma outra linguagem, né? Então, é bastante complicado isso. Da mesma forma que nós podemos olhar o louco, né, de uma forma pejorativa, também podemos enxergar o hipersano de uma forma completamente pejorativa, né? E olha só, você fez um comentário agora que me remeteu a um conceito muito caro do pessoal da teoria integral. Imagina o pessoal que está etnocêntrico e esse hipersano está no mundicêntrico. Ele está vendo, ele já superou essa fase. Mas o que acontece? Segundo a teoria integral, é muito comum fases subsequentes delas serem opostas, serem antagônicas. Então, quem está aqui, o hipersano, ele quererá fazer com que esse aqui enxergue goela abaixo. Você que está errado, cara, olha, vem aqui, eu estou vendo, você não está vendo. Não há diálogo. Enquanto quem está embaixo está olhando de cima como arrogante, esse está embaixo não está criando ponte, só está querendo forçar a barra. Segundo o pessoal da teoria integral, ele teria que estar num outro passo acima para poder reconhecer. Ele precisa de compaixão. Eu preciso rebaixar para conseguir conversar com ele nesse nível para trazê-lo para cá. Não a força, não a forceps. Isso é uma coisa muito legal. Isso explica um monte de coisa. Outra coisa também muito interessante que você falou, que me veio agora, e eu acho que eu esqueci, que eu perdi um pouco. Você falou. Da espiral ascendente, da arrogância, que nós podemos olhar para cima com um olhar de arrogância. Já volto. Não consegui te ajudar nessa, cara. Mas é por aí, tá quase ali, mas eu já volto lá. Mas é nesse esquema aí. Né? Quase, veio foi. Me lembrei. A maioria tá. Quando você está no louco normal, então você está conformado com a sociedade. Mas imagina que alguns conseguem sacar, opa, alguma coisa não está certa. E talvez, e geralmente quando isso acontece quando a gente é jovem, coaduna com aquele trechinho do poema do Rumi que eu passei hoje de manhã. Eu vou mudar o mundo. O mundo está errado, eu vou mudar o mundo. É a brincadeira que eu faço, que eu falava de mim mesmo, que eu saí para mudar o mundo, fracassei, voltei, e agora eu tô me mudando. Que essa sacada é quando a gente se desenvolve, faz várias jornadas do herói, saca que, não, o mundo está bem do jeito que ele está. Eu que vou me mudando e vou enxergá-lo de outra maneira. E vou fazer ele mudar por meu intermédio, através de mim. Isso é bem legal também. E essa é a única forma realmente efetiva de você causar algum impacto positivo no mundo.
É a única forma. Todas as outras formas são completamente ilusórias e perigosas até, dependendo das circunstâncias, né, cara? Impressionante. Mas parece que é parte do processo normal. É como todo jovem... Lembra daquela brincadeira? Todo jovem, antes dos 30 anos, se ele não for de esquerda, ele tem algum problema. Depois dos 30 anos ele continua de esquerda, ele tem um problema mental. Antes de 30 anos ele tem um problema social. Parece que quando a gente é jovem tem isso, não, o mundo está errado, deixa eu me transformar. São os hormônios pululando, ir contrário à família, os dogmas, as conformidades, tá? Mas depois de um certo tempo, se o desenvolvimento for normal, isto é, se a neurose for sob controle, opa, não é por aí. E se a pessoa continuar crescendo conscientemente, ela saca, não, o mundo está bem, o mundo está bem. Muita gente não entende isso direito, né? Mas, na verdade, não significa isso, porque pode passar uma ideia de conformismo, né? Isso não significa que o mundo não precisa ser mudado, não precisa ser alterado. Não, lógico que precisa, mas a questão é quais são as vias de você fazer isso, né? Quais são os meios realmente eficazes? É mudando a si mesmo. Exato. E ao mudar a si mesmo, são as pessoas que servem de exemplo e referência que nos fazem à tona. E eu falei agora há pouco do bobo da corte como um desses arquétipos que fazem parte da jornada do herói. Eu me lembrei de um americano, acho que é George Carlin, acho. Né? Ele estava dando uma palestra e falou assim, peraí, vocês estão achando que a Terra tem problema? A Terra passou por asteroides, vulcões, um monte de coisa. Vocês estão preocupados com plástico? Plástico! A Terra vai dar um jeito. Se a gente não se tocar, ela vai nos expelir. É uma maneira de ver a coisa. A gente tende a achar isso coaduna também com uma definição que eu vi semana passada de um cara. Ele diz assim, não, as pessoas tendem a dizer que temos uma crise climática. Ele falou, na verdade é uma crise humano-climática, porque o planeta, deixa ele solto, ele se regenera tranquilamente. Ele dá um jeito, cedo ou tarde. Nós somos o problema. Nós é que estamos, nós o problema. Nosso problema somos nós. Sim, sempre foi. Nunca foi diferente. E essa ideia, e como você falou, mudar a forceps, estilo totalitarismo, estilo 1984, não dá. Por quê? Porque a individuação sempre virá, a criatividade sempre virá, e você não vai poder sufocar isso. Mas, cada um mudando, elevando o nível de consciência e servindo de referência para os outros, é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós, e você acha que compartilhamos isso, não está... existe uma força que o nosso querido Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético, que vem junto com a evolução, que vai nos moldando e vai indo para frente, e cedo ou tarde nós vamos conseguir chegar lá. A partir de quê? A partir de pontos de salto, o centésimo macaco, e saltos conscienciais. Temos que fazer a nossa parte, temos que contribuir para chegar, que esse momento chegue o mais rápido possível. Como? Elevando cada um de nós o nosso nível de consciência e atuando. Essa é aquela coisa que é o detalhezinho do livro da Carol Pearson. Não podemos esquecer. Eu despertei, mas eu tenho que voltar para a sociedade e vivenciar o meu despertar. Não adianta eu ficar lá na caverna meditando. Com certeza, com certeza. Quer dizer, vale para mim, mas não vale para da mudança social. Cara, 2 pontos que eu preciso falar, preciso da sua ajuda para que me lembre dos dois, tá? A gente vai explorar eles com propriedade. O primeiro é em relação a essa ideia que você mencionou para mim, da pessoa que está envolta no processo de hipersanidade, né? E ela olha para os outros que estão abaixo com compaixão. Esse é um ponto a ser explorado que acho que vale a pena a gente investigar um pouco mais. E o segundo as recentes pesquisas ou o renascimento com o uso aí de substâncias enteógenas para tratamentos psíquicos, né? Isso também passa por um processo aí, até onde eu li a respeito, porque eu mesmo nunca utilizei nenhuma substância desse porte, mas já li bastante coisa a respeito, já vi entrevistas a respeito disso. Há um processo também que ele, no início, ele é conflitante, ele beira as raízes da loucura, mas, se ultrapassado, ele chega a conclusões e a processos muito interessantes. Então, são 2 aspectos, tá? Vamos dividir eles, vamos explorar um a um. Então, vamos voltar primeiro a esse ponto aí, que é a questão dos seres com hipersanidade. Muitas vezes, cara, eu acho que a gente acaba se deparando com aquela decepção generalizada ao se deparar com um mestre ou a figura de uma pessoa que se encontra num nível mais acima, um guia espiritual, um ser extraterrestre, qualquer coisa que representa para nós um ser necessariamente mais sábio do que a gente.
E aí a gente obtém uma resposta do tipo, tem que aguardar, tem que esperar no seu tempo, né? Você não está preparado. Você não está preparado, ou tudo que eu posso oferecer para você é a minha compaixão, e você fala, pelo amor de Deus, eu não era isso que eu queria ouvir, né? Então, eu acho que, do ponto de vista daquilo que nós estamos explorando até o momento aqui, passa a fazer sentido esse posicionamento deles, de eles perceberem que não vai adiantar eu tentar descer até aí, por mais que eu tente, porque se você não passou pelo processo, vai ficar simplesmente um texto, né? Ou um conjunto de frases. Eu vou jogar ao Léo e para você não vai fazer sentido, porque você não passou pelo processo, né? Ou como eu mencionei, né, naquele exemplo que a Cris da Missão Rama sempre dá, né, de que não adianta, se você nunca viu uma piscina na sua vida e eu tentar explicar o que é uma piscina para você, você vai ter um conhecimento que é informativo, né, mas você não vai saber o que é uma piscina de fato se você não olhar para uma e se jogar nela, né? Então, muitas vezes eu acho que a gente acaba se decepcionando com o despertar espiritual, com esse caminho. Eu não gosto muito dessa palavra, para ser sincero contigo, despertar espiritual, mas é que muita gente usa ele, né? Mas eu prefiro entendê-lo como uma forma de você sair do cativeiro consciencial, uma forma de você adquirir estados de consciência mais amplos, né? De a gente se deparar com esse tipo de expectativa não atendida, né? De seres teoricamente superiores a você que nos agraciam com esse tipo de resposta que a gente, num primeiro momento, odeia, né, cara? O que eu entendi, porque eu também passei por isso, eu também, quando eu entrei, eu achei que eu ia desencarnar sabendo tudo, porque iriam me contar todos os segredos do universo, e hoje eu entendo que eu estava totalmente errado na visão, e não é por aí. E essas criaturas também têm um monte de dúvidas e estão num ponto da espiral acima de nós, mas estão na espiral, estão lá rolando. A sacada que eu achei, sabe o que é? E é um paralelo que a gente pode fazer, você vai entender, todo mundo vai estar aqui. Típico clássico, chega uma aluna nova, cara, sempre tive dúvida com present perfect, me diz como é que é. Te digo, mas primeiro eu preciso saber se você sabe simple present, present continuous, se não sabe por aí, não dá para chegar lá. Se a pessoa mal abriu a boca, eu já sei que ela não sabe isso, eu não posso vir com um caminhão. Seria irresponsável da minha parte, como professor, barra mentor, barra instrutor, barra amigo, barra... Irresponsável. Não faço só pela grana. Imagine umas criaturas que estão olhando a gente de uma outra esfera, de um outro nível de consciência, sabendo que a gente precisa fazer uma jornada para entender algumas coisas. Um dos nossos pecados, que eu percebi recentemente, qual é a nossa ideia básica de diferença de nível de consciência com relação a esses caras? A gente tende a achar assim, não, eles são tecnologicamente muito mais avançados. Mas dá para chegar aqui e falar sobre alma, tal, que eu vou entender. Cara, talvez não. A gente tende a achar que é uma diferença, acho que eu falei semana passada, né? Talvez seja a diferença entre eu e o meu cachorro, eu e um símil. Pode ser entre a formiga do formigueiro e quem... E o Einstein. Por exemplo, então é muito grande. E a gente acha que só porque estamos ali, estamos vendo, e tem uma ponte, tem um elo, e é inegável, que é fácil, que daria para transportar. Não é assim. E eu acho, e aí é tudo achismo, porque a gente não tem... A gente interpreta as experiências que aconteceram. Isso é muito interessante. Do nosso modo de vista. Eu acho que essas inteligências, quando eu digo inteligências, incluindo extraterrestres, espíritos, seja lá, tudo que está nesse espectro. Eles tentam criar mecanismos para fazer a gente entender que existe um elo, mas que existe uma jornada que a gente tem que fazer antes. Exato. E essa jornada é pessoal. Uma das coisas que eu não percebi, demorei muito, mas saquei, a caminhada nossa é pessoal. A gente pode até estar no mesmo grupo, no mesmo grupo Rama, por exemplo, que usa o contato como uma das ferramentas. Existem infinitas, essa é uma. Mesmo assim, ela é pessoal. Ela precisa ser feita com tudo que implica na jornada do herói, com o chamado, com a abnegação, com a saída, com a volta, tudo. E, se isso não acontecer, não dá, a gente não vai conseguir. O típico papo, quando eu sinto o Luiz Tadashi e o Diego, a gente tá numa mesa tomando um cafezinho, quando é que os caras vão baixar, hein, cara? Só que a diferença é que eles estão fazendo a pergunta há 44 anos, assim como o Carlos Paz e o Sixto. E, se nada mudar, mesmo que baixe, não vamos entender. Exatamente. Não vamos entender. E eu não posso esquecer de falar sobre substâncias enteógenas, mas vou fazer um outro parênteses nisso que você acabou de dizer. Vou emendar, fazer um elo da corrente aí. A gente pode usar até, lógico que salvo as devidas proporções,
as nossas próprias experiências para isso, né? Porque você mesmo já disse várias vezes que você tem os seus grupinhos, né? Então, existem grupos de amigos meus que eu sei que esses papos que nós estamos conversando aqui, eles são impenetráveis. Porém, eu não deixo de frequentar esses grupos, né? Então, assim, eu estou sendo falso com isso? Não, eu simplesmente estou trabalhando não é a palavra adequada, mas eu estou ali me relacionando com eles da forma como é possível se relacionar, né? Porém, vai haver outros grupos onde é possível falar sobre as coisas que eu estou falando contigo aqui e outras que talvez eu não consiga nem começar a arranhar uma conversa de tão avançado que é o nível. Então, partindo desse princípio que eu mesmo faço esse tipo de adaptação ao contexto, esses seres também estão fazendo a mesma coisa, né? Só que, lógico, que em escalas muito mais ampliadas, né? Então, acho que é um parêntese interessante muito em relação a isso. Não, e mais, até para reforçar o que você está falando, eu não vejo como falsidade como nada. Eu digo o seguinte, eu te valorizo tanto, te quero tanto bem, que eu prefiro valorizar o que a gente tem em comum do que a gente não tem em comum. Exato. E o que deve acontecer com você, comigo ou com quem está nos assistindo, vez por outra, a nossa mudança comportamental chama a atenção de um ou outro que nos pergunta e abre a possibilidade de a gente poder abrir outros leques. Na turma da poli, do futebol que eu tenho, o papo ali é só bola, é o bolão da Copa, política e tal, mas um ou outro percebe e comenta comigo quando eu falo de cura e tal, e, em particular, dentro daquele grupo tem um subgrupo que a gente conversa sobre isso. Não é desrespeito a nada, é respeitar cada uma das tribos. E dá para participar de todas elas. E aí entra uma palavrinha interessantíssima aí que fazia parte, inclusive, faz parte até hoje da unificação conceitual, que é respeito, cara. Mas eu acho que não vai dar tempo se eu colocar isso em pauta. Talvez um papo falando só sobre esse conceito de respeito, porque, cara, se não tiver respeito em todas essas instâncias aí, e aí, às vezes, a pessoa interpreta respeito de uma outra maneira, e você está vendo respeito, né, de uma forma completamente diferenciada, e aí a coisa não bate, dá conflito. Mas tudo bem, vai. E a ideia do saber falar, saber calar, sabe? Mas eu guardo a definição do Humberto Maturana, que é um médico que é sempre candidato a prêmio Nobel lá no Chile, que é reconhecer o outro como um legítimo outro na convivência. Ele é legítimo, seja como for, ele é legítimo. Mesmo que eu não goste, seja contrário aos pontos de vista, é um ser humano. É o profundo olhando para mim através dos olhos dele, ponto. Então merece, no mínimo, essa consideração. No mínimo, essa consideração. Agora, tem assuntos que não vão entrar nessa esfera. Legal. E outra grande, que eu costumo brincar, outra grande sacada do profundo, né? Profundo tá, eu sou não dual. Estou chutando, claro, né? Fazendo eu sou não dual. Mas para continuar crescendo, eu me separo em milhares de almas parciais, consciências com C minúsculo. Bacana. Todos vocês são parciais. Juntem-se, troquem, colaborem e vocês vão ter um entendimento um pouquinho maior do que vocês verdadeiramente são, isto é, eu. Exatamente. Eu não sei se eu contei a história que eu li outro dia, que sabe dessas coisas que a gente falou que você escuta, lê ou vê e chora? Eu acho que, não sei se eu contei aqui, era um trecho do Ramayana, eu acho. Ramayana, o hinduísmo, deuses para tudo quanto é lugar, né? E um deles é Rama, e Rama estava conversando com outro, e tem ranking dos deuses, né? Tem uma espécie de hierarquia dos deuses, né? E Rama estava conversando com Ahunan, se não me engano, que é um dos deuses que tem corpo de pessoa, mas um rosto de símio, né? Então, e parece que num diálogo, o Rama, o semideus lá, vira para Ahunan, não, você afinal é um macaco ou é um homem? Aí o Ahunan fala assim, olha, quando eu não sei quem eu sou sirvo a você. Quando eu sei quem eu sou você. Cara, isso para mim é uma sacada genial, né? Genial. Que é a coisa eu desperto, mas eu volto. Eu desperto, mas eu volto. Mas eu tô aqui, eu sou mesmo. Mas quando eu sei ver. As experiências de pico, né, também. Você poderia... Quando eu sei, quando eu tô inteiro, quando eu tô desperto, pô, eu sou você. Ou, nessa mesma linha, você tem uma frase famosa do Jung, né, que fala justamente, acho que numa entrevista que ele deu, uma das entrevistas que ele deu, que são televisionadas, se não me engano, acho que foi para a BBC, cara, que perguntou se ele acreditava em Deus. Ele fala, não, eu não acredito em Deus, eu sei que ele existe. Outra coisa, né? Então, assim, e aí ele se ferrou, porque depois disso gerou tanto polêmica,
Aí ele menciona, né? Eu tive que Claro, explicar várias vezes, porque aí não pararam de falar comigo, né? Então, deve ter caído no alçapão é, da sociedade que é, então é o Deus antropomórfico, é o católico, é o Yahvé, e o conceito dele, pô, aí devia ferrou. chegar perto do profundo e de outras coisas. Tá? Aliás, você gostou da coleçãozinha que eu te passei? Nossa, agora tô ferrado, cara. Eu já estava ferrado já, né? Mas agora você me colocou num nível impensável. Que eu, cara, sério, ó, na fila de livro para eu ler, acho que eu tenho mais de 15, cara. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao Meu Deus do clube. céu, tô ferrado. Bom, Esses do Jung são demais, tá voltando. então, vou ser obrigado a ler, não vai ter por onde. Bom, enfim. Mas, Falando sobre a questão da mas substância. voltando, o conceito de compaixão acho que é muito legal, que é o que eu uso hoje, meu paradigma hoje. A empatia, que felizmente está ficando popular. Sim, As pessoas estão comentando muito e estão exercitando, que já é um exemplo de que a gente pode se mexer. Legal, eu me coloco no lugar do outro. Bárbaro, pelo menos tentar ver a coisa da perspectiva do outro. Bárbaro. A empatia, eu tento ressoar com o sofrimento do outro, daquilo que ele não está entendendo e voltar lá. É muito legal, é um passo além e requer uma bagagem, uma caminhada, cicatrizes, trombadas, uma série de coisas. Mas que. E outra, os poucos lapsos que eu estou tendo, e eu acho que você também, a gente chega a ter flashes de hipersanidade no momento que a gente sente a vontade mesmo no meio de um furacão. sim. Mesmo no meio da. Continuamos sentindo dor, continuamos sabemos que vamos sofrer quando as pessoas queridas deixarem esse planeta, mas entendemos melhor como é que é a morte. Conseguimos entender que estamos rodeados de uma insanidade porque as pessoas estão num nível de consciência inferior. Conseguimos entender que estamos dentro do cativeiro, mas sabemos que tem muita coisa para fora do cativeiro e que a gente pode ter acesso de vez em quando com experiências que a gente pode criar, talvez com as enteógenas, que daqui a pouco a gente vai voltar. Então, nos dá um certo conforto. Sim. Nos dá ou não dá? Sim, muda. É que aquela coisa, né? Na verdade, não se trata de você ver novas coisas, sim de ver as mesmas coisas com novos olhos, né? Então, é mais ou menos por aí, realmente, eu A acredito. forma de onde eu estou enxergando o mundo é outra. Então, eu estou vendo outras coisas. Onde eu via só uma depressão, eu vejo, é uma montanha, tem um vale, tem um rio, tem uma geografia que explica o que está acontecendo. Exatamente. Bom, voltando àquela questão do uso das substâncias enteógenas, aí estamos fazendo um check nos dois itens que a gente havia mencionado. Eu acho que também acaba recaindo na metáfora que eu mencionei anteriormente, né, do Dante lá indo para o inferno, e também outros processos, esse do Buda que eu mencionei, né, que foi um processo de sofrimento inicial até que ele atingisse o ponto de iluminação. Parece que no tratamento com substâncias enteógenas, né, ou substâncias psicodélicas, né, que era o nome utilizado até então, né, ainda há gente que utiliza o primeiro termo, o segundo termo, mas enfim, então estamos falando da mesma coisa, né? Que esse processo que você parece que tem que vencer um conflito inicial. Você tem que passar desse ponto. O próprio processo terapêutico, ele também passa por instâncias. Existe um conflito muito grande no início que ele precisa ser vencido até que você caia num patamar de entendimento e de autoexploração, onde a partir daí as coisas fazem sentido. No início não faz sentido. No início é muito conflitante. Então, parece que agora, com esse renascimento da utilização dessas substâncias, né, de forma terapêutica, as pessoas passam por processos assim, né? E muitas vezes aquilo que as pessoas denominam de bad trip, né? Ou seja, você está numa vibe ruim e ter uma experiência não muito agradável ao utilizar tais substâncias, pode estar sim relacionado a esse momento inicial, né? E pelo fato de, infelizmente, muitas pessoas utilizarem, assim, esse é o meu ponto de vista, tá? Não estou querendo ser moralista aqui ou criticar aquilo que as pessoas fazem, tá? Mas do meu ponto de vista, eu acho que o uso recreativo, não, pelo menos para mim, não faz sentido, tá? Para mim faz sentido se você está numa busca, se você está num processo de autoconhecimento ou num processo até terapêutico, de ultrapassar essa fase, né? E de ter o suporte de pessoas, de alguém ou de um grupo de pessoas que estão mais preparadas ali para te conduzir para fazer essa passagem. Porque se você tiver numa condição de que, e aí também eu já ouvi essa frase, eu não sei se eu vou conseguir repeti-la aqui agora, né? Se você estiver rodeado por idiotas, né? Como é que você espera sair daquela situação? Porque ninguém ali está para te ajudar, né? As pessoas vão te afundar. É como se estivesse no mar, né? Se afogando e vai pedir ajuda para alguém que não saiba nadar.
que vai acontecer? Ela não só não vai te ajudar, como ela vai te afundar mais rápido. Então, eu acho que esse é o grande diferencial quando você passa a fazer uso dessas substâncias do ponto de vista recreativo, né? E é uma bifurcação, né? Eu acho que aí realmente não vai acabar bem. Mas se há uma supervisão, ou se há um norte, se há um planejamento, né? A coisa tende a melhorar com o tempo e você ultrapassa essa fase inicial de conflito, né? Esse sofrimento inicial e essa confusão, esse caos que no início pode ser, talvez até por uma questão de conflito, não de conflito, né? Mas de choque de paradigmas ou de choque de realidades que pode haver num primeiro momento se não estiver muito bem preparado. Daí a preparação, mais uma vez, né, como fundamental nesse processo. Mas você vê como recai, parece que no mesmo tipo de jornada do herói, você tem que sair de casa necessariamente, né? Passar por um processo que vai ser difícil, né? Não tem por onde, né? Desafio atrás de desafio, para que você lá no final fala, por isso que eu passei por uma jornada tão difícil, porque eu tinha tudo isso para aprender no meio do caminho. E olha como você colocou agora aquilo que eu acho que é fundamental. A pessoa reconhecer a jornada, reconhecer os passos e depois reconhecer o crescimento e voltar e fazer, né? Concordo contigo. Igual, vou reforçar o que você falou. Nada de juízo de valor, nada de juízo moral, mas eu entendo o impulso pela tentativa de uso recreativo, porque nós gostamos de nos divertir. E até, às vezes, disfarça, mascara, eclipsa uma fuga. Normal. Agora, aqueles que conseguem entender que aquilo pode ser um veículo para crescimento terapêutico é outra história. Eu tenho acompanhado bastante esse renascimento agora, tenho lido bastante e tal. E sabe como começou? Com pacientes terminais. Esses já estavam liquidados. Olha, parece fácil, mas quem é que aguenta aquela notícia? Olha, esse seu câncer não tem jeito. Então, não é fácil. Então, eles começaram a perceber. Foi assim que eles conseguiram convencer as autoridades norte-americanas a permitir que pudesse ser feito experimentos. E aí viram que 90% dos casos, a pessoa, pelo menos, ela se conformava melhor com isso. Claro, muitas tiveram experiências muito ruins antes de poder ter um entendimento, mas a maioria teve experiências transpessoais que aliviaram e as fizeram a entender melhor e estar em paz consigo mesmos para esse momento terminal. Porque todos nós sabemos que vamos morrer, mas é diferente quando a pessoa fala, olha, não vai passar de 2 semanas, 2 meses, 3 meses, porque não tem o que fazer. Né? E aí abriu o leque, porque aí, e geralmente uma dose é suficiente, é interessantíssimo, porque ela vem junto com a terapia. O terapeuta está do lado lá o tempo inteiro, depois você continua a terapia um pouco antes e um pouco depois. Não é só a experiência em si, é um processo. Existem outros casos que as pessoas podem usar para crescimento pessoal, mas ela não é um paciente terminal, são outras esferas de crescimento. Mas começou aí e deu muito certo, e continua dando muito certo. Agora eles estão abrindo leque para outros tipos de doenças. Quais doenças mentais que são campeãs do mundo hoje? Depressão, suicídio, ansiedade e todos os seus correlatos. E parece, pelos casos que eu estou lendo, tem funcionado muito bem. E, de novo, com 1 ou 2 experiências só. Exatamente. Não precisa ser toda hora, toda semana. Não. Existem também esses casos de microdoses, né, onde a pessoa toma várias doses, mas são microdoses. Né? Isso causa uma melhora espantosa. Nossa, agora o que eu ia falar também? Eu acabei esquecendo. Meu Deus do céu. Deixa eu falar um pouco enquanto você lembra aí que talvez... Vai. E até na microdose, olha como são as coisas. Elas são feitas por pessoas que sabem a quantidade, sabem direitinho, foi estudado, mas algumas pessoas, por recreação ou por achar que pode ser aquilo que serve para elas, usam isso para trabalho, para ficar alerta, para trabalhar melhor, para ganhar mais dinheiro. Tem de tudo. O espectro, tudo que a gente pode imaginar acontece aí, né? Só queria completar uma coisa com relação a bad trip, que tem pelo menos 2 facetas. Pelo que eu estava lendo, uma das razões, substância impura. Substância impura tende a causar uma jornada muito ruim. Segundo, muitos de nós vamos com expectativa pré-determinada. E parece que quando a substância é pura e quando a experiência é para valer, você não vai vencer aquilo que você quer. Você vai vencer aquilo que você precisa. E quem é que aguenta o tranco? É verdade. Você está precisando de um choque aqui agora. E se você não tiver alguém para... Pode ver, normalmente a pessoa não tem um apoio de um terapeuta antes, não tem uma pessoa lá do lado para te dar um apoio. Muitas vezes é só a moçada lá que também está voando, está viajando e não serve para te ajudar ali.
Exato, exatamente. Então, tem pelo menos, deve haver mais facetas, mas essas duas é certeza. Você acabou tocando num ponto em que isso aí dá para você ampliar para qualquer setor, né? Que é aquela ideia de, bom, mas aí se trata de uma imaturidade em relação à vida muito grande, tá? Mas assim, eu vejo isso o tempo todo, tá? Então não me parece ser uma coisa tão incomum, não, das pessoas estarem despreparadas para ouvirem a verdade, né? Então, assim, independentemente da instância, né? Se há uma pessoa ali realmente que quer te ajudar, de fato quer te ajudar, pode ter certeza que ela vai falar para você coisas que você não vai gostar. Porque essa é a verdadeira ajuda, cara. Essa é a verdade. E não importa, pode ser um professor de inglês, pode ser um guru, pode ser um pai, um amigo, um amante, não importa. Se a pessoa está realmente a fim de te ajudar, ela não vai só passar a mão na sua cabeça, ela vai dar apertões. Né? E às vezes ela vai falar aquilo que a gente falou agora há 15 minutos. Não está na hora, você não está pronto. Não é o momento. Você não tem condição, você está imaturo. Exatamente. A minha avaliação. Porque só a compaixão o tempo todo também ela é ineficaz, né? Ou só bronca o tempo todo também é também da mesma forma ineficaz. Tem que haver esse equilíbrio, esse balanço entre uma coisa e outra. E te digo mais, não a compaixão com C maiúsculo implica isso, olha, não dá agora. É porque eu te quero bem que eu estou te falando. Não dá agora. Eu tive aí, cara. Eu tive aí, eu passei por aí. Vai por mim, estou do teu lado. E se você quiser, nós vamos juntos, mas poupe-se. Quer experimentar? E a compaixão muitas vezes, né, passa pela palavra não. Exatamente. Não. Por eu gostar de você, não. É justamente Olha isso. Como as pessoas e as crianças ficam estragadas quando os pais não medem bem os nãos. Exatamente. Bom, então, acho que já encaminhando para o fim aqui, a gente pode fazer uma recapitulação, talvez, né, dessa ideia de a gente estar nessa faixa, né, do meio do caminho da sanidade, né? Sanidade, né, que assim, é bastante questão. O que chamamos de sanidade, né? Se enquadrar dentro dos paradigmas predominantes de uma sociedade, né, e achar que isso é o começo, o meio e o fim de absolutamente tudo. Você ter o nível acima que seria da hipersanidade, né? E o nível abaixo também, que é da loucura, mas qual que é a questão aí que nós estamos discutindo, e não é de agora, né, já em vários episódios, que existe todo um caminho para baixo, no sentido, né, de tentar entender o nosso eu natural na sua completude, né, o processo de individuação do Jung, que é você se reintegrar com as suas sombras, reconhecer seu lado obscuro, né? Então, assim, é um descer entre aspas, né? Porque não existe um negócio de subir e descer, não existe um posicionamento geográfico em relação a isso. Mas é no aspecto metafórico que você vai ter que entrar para dentro de si mesmo, né? Tentar entender a si próprio, nas profundezas, no caos daquilo que você é como origem, para reintegrar essas partes perdidas e aí sim emergir desse estado, passar desse nível da sanidade e aí seguir em direção à sanidade, né? Então, acho que isso é um resumo mais ou menos bem definido. Como é que você vê mais ou menos essa finalização? Bom, quer ver outra coisa que é legal? Puxa, te ouvindo agora. O normal, o são, né? É legal. Eu sou normal, todo mundo é normal. E tem algo que se espera, uma maneira que se espera pela qual eu me comporte. Tem coisas que se espera que eu faça, que eu diga e que eu haja. E se eu me manter nessa linha, eu vou estar bem. Vou conseguir vou ser aceito, vou continuar aqui. Legal. Esse é o são. E mais ou menos a gente consegue conviver. Quando as pessoas saem muito da raia, então elas ficam ou para cima ou para baixo, só para complementar o que você estava falando. O louco, aquele esquizofrênico, patológico, que não consegue conviver com a sociedade, a gente precisa fazer algum jeito, separá-lo da sociedade, interná-lo e tal. O hipersão, legal, eu tenho muita sombra, eu tenho um monte de problema e é um processo para minha encarnação inteira, bárbaro. Como diria eu, é trabalho para a vida inteira, mas eu estou ciente. Exato. Estou ciente disso e eu estou trabalhando isso. Tem sombras que eu não enxergo, mas tem algumas dicas que me dão insights de como eu posso reconhecê-la. Por exemplo, se algumas pessoas me incomodam, tem sombra aí, tem reflexo aí, tem projeção aí, eu posso trabalhar com isso. Eu vivo melhor, eu entendo melhor. O mundo não é uma coisa... Porque o são como nós, nosso discurso básico é, poxa, a vida é cruel, né? O mundo é duro, né? A vida é dura, estamos todos no mesmo barco. O hipersão talvez diga, não, nós estamos todos no mesmo oceano, cada um no seu barco. Exatamente. Cada um no seu barco. Eu estou no iate, cara. Eu estou no iate.
Exato. O oceano é o mesmo, né? Mas qual que é o barquinho que você tem, né? Tem tsunami, tem maremoto, mas estou no iate. Exatamente. Muito bem, cara. E aí acho que dá para a gente finalizar aí, que é apelando para o nosso falecido, né, e polêmico Raul Seixas, né, cara? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que aquele velho padrão, né, cara, de a gente estar sempre em conformidade com algo que, no final das contas, não nos alimenta, né, cara, ou nos entretém até certo ponto, mas no fundo, né, estamos ali, né, pedindo ajuda, ou confusos, ou tentando mal e mal aí tentar sobreviver a nós mesmos, né, cara. Então, e acaba recaindo naquela ideia, né, de que o pessoal dos anos 60, né, contra a cultura que houve naquela época, era tudo um bando de gente desocupada, com ideias mirabolantes e que não tinham nenhum lastro com a realidade, né, cara? Então, eu acho que é uma maneira de finalizar isso aqui, refletindo a respeito de como nós estamos sendo preconceituosos com isso, porque foi a partir dessa década que várias coisas sensacionais foram conquistadas, né? Justamente porque a gente resolveu colocar a cabeça para fora do oceano e enxergar o que estava acontecendo de fato, né, cara? Estava sacando coisas impressionantes ali, e como era novidade, poxa... Tanto é que aconteceu, o status quo, né, o governo norte-americano resolveu cortar todas as experiências, né, podar tudo, né, taxar tudo como droga, coisa de louco, e vamos parar com esse negócio. Tanto é que apenas agora a gente reconquista, né, depois de tantos anos, esses avanços aí que ainda prometem, acho que, né, pelo que a gente está vendo ultimamente, prometem muito aí para todo mundo. Né, cara? Legal. Muito bom. Então é isso, cara. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Pedir também para as pessoas se inscreverem no canal, né, curtirem o vídeo, fazerem seus comentários. E é isso aí, cara. Até a próxima segunda-feira com mais um episódio de Atos Insólitos. Fechado, Roberto. Grande abraço. Falou, César. Abraço. Tchau.